pela ação da insulina, o excesso de glicose que o corpo não metaboliza, ele é convertido para glicogênio. Aí se chama isso de glicogênese. O que é glicogênese? Fígado converte glicose para glicogênio devido à ação de um hormônio produzido nas células beta-pancreáticas, conhecido como insulina. Insulina é produzido no pâncreas, mas ele age no fígado e no intestino. Tente para isso. O que a insulina faz? Pega o excesso de glicose e converte para glicogênio. Como é que eu chamo esse mecanismo? Glicogênese. Gênese é a origem do glicogênio. Tá? Quem faz glicogênese? Insulina. Converte glicose para glicogênio. Tá? Então atente para isso. E tem um outro hormônio que também tem a ver com o metabolismo do glicogênio, que é um hormônio que é chamado de glucagon, que é produzido nas células alfa-pancreáticas. Tá certo? O que o glicogênio, o que o glucagon faz? Ele pega o glicogênio, quando o corpo está com deficiência de glicose, ele quebra a molécula de glicogênio em glicose, para recompor a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Tá? Então, a insulina pega a glicose e converte para glicogênio. O glucagon pega o glicogênio e converte para glicose. Esse mecanismo onde o glicogênio é quebrado em molécula de glicose, a gente chama isso de glicogenólise. Lise é quebra. O que é glicogenólise? Quebra do glicogênio em molécula de glicose, para suprir a glicose a nível de corrente sanguínea. Tá certo? E tem uma outra forma do corpo obter glicogênio, que é a partir do ácido lático produzido no tecido muscular. Quando a gente faz um esforço físico, né, o músculo produz o ácido lático, que é tóxico, e uma forma do corpo eliminar esse ácido lático é convertendo para glicogênio. Ou então a gente pode obter, né, glicose a partir de proteínas. Se chama de neoglicogênese. Tá bom? Então atente para esses mecanismos. Então qual é o polissacarídeo de origem animal que funciona como substância de reserva energética para esses organismos e para os fungos? Glicogênio. Tá? Então sintetizou glicogênio, glicogênese. Quebrou a molécula de glicogênio, glicogenólise. Tá? São esses dois mecanismos. Aí a gente tem os polissacarídeos de origem animal, tanto estrutural quanto energético. Tá? E nós temos o de origem vegetal. Aí você vai pensar em celulose, que é estrutural, e você vai pensar em amido, que tem função energética. Então quando você fala assim, ó, tá? Celulose, é encontrado onde a celulose? Ela vai compor a parede celular nas plantas, nas algas. São constituídas de celulose. Tá? E também vai constituir tecido de sustentação em plantas. Aí tem um tecido de sustentação nas plantas que é chamado de colênquima, né? Cujas paredes são celulósicas. Tá? Então atente para isso, que é um tecido vivo de sustentação nas plantas. Tá? Então as lâminas de celulose, né, compõem, além da parede celular, compõem também tecido de sustentação em plantas, como no caso do colênquima. Ok? Então essa é a celulose. Uma informação: os organismos animais, a maioria, não faz a digestão da celulose. Por exemplo, se você ingerir celulose lá na alface, a celulose que entra quando você come a alface, do jeito que ela entra, ela sai, porque a gente não produz celulase para fazer a digestão desse carboidrato. Existem duas exceções dentro do reino animal que esses animais têm capacidade de fazer digestão de celulose porque produz a celulase, que é um grupo de cupins chamado de térmitas. Esse consegue produzir a celulase e faz a digestão da celulose. Tá? E tem um grupo de moluscos chamado de turus ou teredos, que se alimenta de mangue apodrecido. Como o tronco do mangue é rico em celulose e ele se alimenta daquilo, quem vai fazer a digestão para o turu, né, ou para o teredo, é o próprio sistema digestivo dele, que consegue produzir esta enzima chamada celulase. Luzan, e os animais que se alimentam de vegetais, que são os herbívoros,
Eles não vão ingerir uma grande quantidade de celulose? Vão. Tá? E quem é que faz a digestão da celulose para esses animais, já que eles não digerem celulose? Aí você pensa em bactérias e protozoários que vivem no trato digestório desses animais. Por exemplo, no caso dos ruminantes, bactérias. No caso da maioria dos cupins, é um protozoário flagelado chamado de triconinfa. Tá certo? Então, capacidade de digestão de celulose, são poucos os grupos animais que fazem isto. Então, quem vai fazer a digestão da celulose para um ruminante são as bactérias que vivem no seu estômago. Já que a maioria dos animais tem a incapacidade de fazer digestão de celulose. Tá? Então, você pensa na maioria dos herbívoros. Então, tem duas exceções, né? O caso dos térmitas, que é um grupo de cupim, e um molusco vermiforme, que é chamado de turus ou teredos, que tem essa capacidade de digerir celulose. Tá? E o de origem vegetal, que tem função energética, tá? Que é o último grupo de polissacarídeos, atende para isso, é o amido. Tá? E amido você vai encontrar em um vasto grupo de vegetais, de cianobactérias até as angiospermas. Tá? Só que o amido, ele sofre digestão pelos organismos animais. Porque os organismos animais, eles têm capacidade de fazer digestão de amido, a partir de uma enzima produzida no trato digestório, chamado de amilase. Só que você vai pensar a nível de amilase, né, a nível de digestão de amido, em 3 tipos de amilase. Porque nem toda amilase ela é produzida numa mesma região. Eu tenho a amilase salivar. Tá? Já está dizendo, é produzido pelas glândulas salivares. Boca, né? E a amilase salivar é conhecida como pitialina. E o que a pitialina faz? Quando tu bota amido na boca, ela quebra a molécula de amido em maltose. Então aí tu tem a tal da amilase salivar ou pitialina. Tá? A maltose sofre a ação da maltase, que é uma outra enzima. Aí tudo é em cascata, né? Do complexo para o mais simples, para poder ser absorvido. Tá? Então eu tenho a amilase salivar, eu tenho a amilase pancreática, que vai estar contida no suco pancreático, né? Que é a parte exócrina desse órgão, que vai produzir o suco pancreático. Tá? E uma das enzimas que está no suco pancreático é a amilase pancreática, que se o amido escapa da boca, ele não escapa da amilase pancreática ou da amilase entérica. Tudo que é entérico você relaciona com intestino. Cuidado com isso. Quais são as amilases que agem a nível intestinal? São 2. A amilase pancreática age no intestino e a amilase entérica também age no intestino. Porque às vezes um hormônio ele é produzido num local, mas o órgão-alvo dele é outro. Por exemplo, a amilase pancreática é produzida no pâncreas, mas ela age no intestino. Tá? O órgão-alvo, né, vai ser sempre o intestino. Já a amilase entérica vai ser produzida no intestino e age lá mesmo. Quebrando o amido em que? Em maltose. A maltose sofre a ação da maltase até ser transformada em 2 moléculas de glicose. Aí o intestino consegue absorver a glicose para a corrente sanguínea. Outra coisa, o corpo da gente só absorve os nutrientes na forma mais simples, nunca na forma mais complexa. Então você fala, você digere carboidrato? Sim. Você absorve carboidrato? Sim. Agora, por exemplo, para ser absorvido, ele tem que ser quebrado em moléculas pequenas. Um polissacarídeo